Fala pessoal, muito bom estar aqui com vocês de novo e é uma grande alegria para mim receber aqui meu amigo Carlos Bush, ele que é VP de vendas da Salesforce. Fala, meu amigo, tudo bem contigo? Tudo bem, Samuel. Obrigado pelo convite. É um grande prazer para nós também estar podendo compartilhar um pouco com todo mundo aí que está nos assistindo. Pô, cara, felicidade nossa aí poder estar contigo. Você tem escrito bastante coisa legal ali para a gente no portal. É muito bom, né? Sempre poder falar contigo e ter conteúdos relevantes, né? Para o nosso papo de hoje, a gente trouxe aqui uma temática, né? Que é Customer Experience, né? Falar de cliente no centro. E já para começar esse papo, eu queria, né? A gente vê que muito se fala sobre colocar o cliente no centro das estratégias. Mas e na prática, né? Como é que uma empresa pode iniciar esse processo, Carlos? Realmente é um bom ponto. Na verdade, assim, eu acho que é uma junção, né, de um propósito da companhia, realmente ter o cliente no centro e tomar suas decisões baseado nisso, né? Vou exemplificar um pouco do que é isso na prática, antes da gente entrar mais nos processos disso. Vou dar um exemplo. Por favor. Nós quando chegamos para fazer um check-in num hotel, por exemplo, todos nós preenchemos uma ficha tradicional, que tem uma dezena de campos, coisa do tipo, né? E muitas vezes, nesse processo, se questiona coisas para o consumidor ou para o cliente do hotel que não são minimamente relevantes, né? Eu sei, deve ter uma regulação por trás, processos, mas o cliente certamente não está no centro, porque não se questiona as informações adequadas àquela experiência. Pois bem, onde é que eu quero chegar isso, tentando dar um vínculo ao nosso mundo do varejo, ao mundo do e-commerce em si? Se o cliente estivesse no centro, a primeira pergunta que eu poderia fazer nesse cliente no momento do check-in seria: quantas vezes você costuma vir a São Paulo por ano, Carlos? Quantas vezes você, Samuel? Quantas vezes você, Alexandre, por exemplo? E no momento que cada um de nós tivesse respostas diferentes, por exemplo, eu uma vez ao ano, você 12 vezes, e o Alexandre, por exemplo, 52 vezes ao ano, o hotel poderia tomar uma atitude completamente diferente na relação, porque o cliente está no centro e a informação, que é o quantas vezes ele costuma vir a ir àquela cidade, passa a ser relevante, e não no modelo tradicional. Quando a gente leva isso para o varejo, é assim que o varejo muitas vezes trabalha quando não tem um propósito de cliente no centro, né? Ou seja, ele toma várias ações, criando alguns agrupamentos de clientes, mas o cliente não está no centro, porque o que está no centro é a estratégia dele de como é que ele vai vender. Se o cliente estivesse no centro, ele trabalharia cada cliente de uma maneira, ele entregaria a informação que o cliente espera, e para fazer isso, sem romantizar a tecnologia, é mais propósito. Ou seja, eu, como um gestor do meu negócio, eu tenho que entender as variáveis que para aquele cliente são relevantes e buscar as formas que eu vou poder trabalhar melhor. Né? Esses tempos eu estava numa live e um varejista muito pequeno colocou num comentário: puxa, você só dá exemplos de casos grandes e nós, pequenos, o que eu faço agora nesse momento? Olha, se você tem um cliente no centro, simplesmente você poderia pegar o telefone e ligar para ele e ver se está tudo bem agora. Você não precisa de tecnologia para isso. Né? Você precisa apenas ter o foco exato de dizer que o que você faz está alinhado com o que o cliente gostaria que você fosse feito. Pois bem, fazendo isso, a gente coloca o cliente no centro, sem dúvida alguma. Oh, que fantástico, já abrimos em alta, né? Queria fazer uma conexão aí sobre esse assunto, né? Cliente no centro e omnichannel, né? Se fala muito, 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 varejo todo agora na agenda de todos os executivos do varejo tem o assunto omnichannel e eu queria saber de você como que as estratégias de customer experience podem ajudar esses varejistas que estão com esse desafio latente aí. Perfeito, perfeito. O varejo do Brasil, principalmente, é um varejo muito moderno, né? Acelerado. Obviamente que com a pandemia trouxe uma aceleração maior ainda em certas definições que existiam no futuro, tornando o que nós chamamos de omnichannel algo meio que nativo hoje, né? Ou seja, você comprar para um aplicativo, você ter a entrega em casa, você ter nessa economia de low touch, isso se acelera. Bem, onde é que entra o Customer Experience? Onde é que ele pode potencializar a melhor relação do consumidor com a marca, com o varejista? A primeira questão que é importante é o varejista, muitas vezes, ele comete o erro de se preocupar apenas em entender o consumidor pelo que ele compra. Bem, é uma informação importante, saber que o Carlos compra determinados produtos e oferecer produtos complementares baseado em perfis de compra similares e tal. Mas onde é que o omnichannel começa a ter valor? No momento que eu trago estratégias de viés de sobrevivência. O que é isso? É eu entender não só o que ele comprou, mas do que levou o Carlos a interagir com a marca e não transacionar. Então, por exemplo, quando eu falo do mundo físico, quantas visitas eu tenho numa loja sem êxito?
Ou, às vezes, o Carlos prova 8 produtos e compra apenas um. E aqueles 7 produtos que eu deixei de interagir? Então, no momento que eu começo a interagir com todas as informações que o meu cliente tem, não só no mundo digital, mas como no mundo físico, e trazer isso para um lugar único, eu posso sim tomar ações muito relevantes de, por exemplo, não é que entrou a omnicanalidade aqui. Imagina que eu fui numa loja física, provei 4 camisas, não comprei nenhuma, saí da loja. É isso, o varejista investiu no marketing, ele fez ativação do Carlos, seja no digital, seja no mundo offline, e o Carlos foi na loja. Então, o investimento dele trouxe o Carlos para a loja, só que o Carlos não comprou. Mas por que ele não comprou? Não comprou por preço, não comprou por tamanho, não comprou porque não gostou do design, não tinha a cor que queria. Esse tipo de informação que é relevante do Customer Experience, muitas vezes a gente não foca. E no momento que uma empresa tem a forma que ela quiser controlar esse tipo de questão, o Carlos saindo, eu já posso mandar um SMS. Carlos, eu vi que você provou 4 camisas e não comprou. Como é que eu te ajudo? Era o prazo de entrega? Eu posso tomar ação digital? O e-commerce, no momento que deixou o carrinho, eu já posso na loja física dar informação. Ou seja, se eu tenho uma estratégia de colocar o cliente no centro e interagir com todos os canais dele no mesmo lugar, eu não falo do mesmo produto, eu falo na questão mesmo da informação, eu tenho a liberdade de tomar esse tipo de ação. E aí eu torno a omnicanalidade um processo muito mais orgânico na nossa relação. Porque nos Estados Unidos teve uma época que nos falava nem em omnichannel mais, falava em organic channel, porque na verdade eu inicio por um canal, continuo por outro, termino por outro. O grande objetivo é a gente usar o canal que é mais aderente ao consumidor naquele momento. E hoje, como a gente está num cenário de low touch acelerado, isso se torna um grande potencial para as companhias. Eu estava, esses tempos, participando de uma conversa com um grupo de executivos e a gente entrou muito na discussão do e-commerce frente à omnicanalidade no sentido dos desafios, né? E vocês aí, que são os grandes defensores de mostrar o quanto o e-commerce não só foi o grande protagonista aí de salvar muitas empresas e agora de poder acelerar, mas fundamentalmente de criar uma experiência muito mais justa com as pessoas, né? O e-commerce, ele é uma peça fundamental na nossa economia hoje. E, na verdade, quando eu pego o e-commerce de uma maneira mais ampla e pensar que hoje estar digital é meio que uma premissa para todos, perdeu-se o diferencial, se a gente olhar nessa ótica. Por isso que a ótica do Customer Experience, ela vem ao lado da competitividade. As empresas que estiverem digitais, obviamente, com a melhor estratégia de Customer Experience, elas fundamentalmente vão ter muito mais retorno junto aos seus consumidores. A gente, quando opta por uma marca, além de propósito, de qualidade, obviamente de preço, muitas vezes, a experiência é fundamental, né? Eu gosto muito de dar analogia da evolução nossa de sociedade. A gente vem de uma época que primeiro se tinha matéria-prima, depois da comercialização da matéria-prima, que virou um commodity porque se criou o bem de consumo, depois o bem de consumo se agregou serviço, aí o bem de consumo virou um commodity, e hoje a experiência foi o fator fundamental, tornando serviço, de certa forma, um commodity também. Então, eu ofertar múltiplos canais, etc., olha, pode ser até um commodity. Ah, mas eu tenho isso com experiência. Ah, você é um grande diferencial hoje no mercado. Muito legal ouvir você falar, porque já desde 2013 aí eu venho falando bastante, né, sobre uma mudança no mundo físico que é o PDV, né, ponto de venda, se tornar o PDE, né, que é o ponto de experiência. O cara, cada vez mais a experiência é importante, e seja no mundo físico, seja no mundo online, seja com o omnichannel, né, seja com qualquer iniciativa, essa é uma premissa básica para os negócios. E aí, em função disso tudo que você contou, eu queria que você desse para a gente aí, pode até usar um case, se for o caso, né? Desse para a gente quais são as principais ações que uma empresa pode tomar para manter o cliente no centro das suas estratégias. Não, perfeito, perfeito. Talvez eu vou buscar trazer casos de uma maneira um pouco mais ampla para dar a dimensão de onde a gente pode chegar. Hoje, quando a gente fala do mundo digital junto ao físico, esse mundo do varejo, que é muito desafiador, principalmente no atual momento, se eu tivesse o cliente no centro como um propósito para minha companhia, naturalmente eu buscaria entregar as melhores experiências em qualquer momento que ele tenha. Ou seja, se o cliente, por hipótese, trocar um e-mail comigo, eu vou buscar entregar a melhor experiência no e-mail com ele, né? Se ele procurar um telefone, loja física, site, etc. Então, a gente tem algumas empresas que talvez elas começaram de uma maneira anterior à demanda principal do mercado, que trouxe, obviamente, os diferenciais para ela. Eu gosto de trazer 2 casos, para mim, são bem emblemáticos. Um deles é a Adidas, outro caso é a ASICS. Puxa, 2 competidores, inclusive, né? E é um business altamente desafiador em competição de inovação, de atendimento, de experiência e assim por diante. A Adidas, ela teve uma abordagem, uma experiência focada no seu consumidor, de forma que ela tornou o e-commerce o foco,
de todo o ecossistema de se relacionar com o mercado, né, onde a gente ajudou eles, e com isso eles criaram aplicativos especializados por públicos. Então, ao invés de eu ter o site e o aplicativo para fazer compra, não, eu tenho um aplicativo focado naquele público-alvo, eu tenho um aplicativo focado num evento que tem outro público-alvo, e ali dentro tem o caso, às vezes, de tirar foto de um tênis, ele me trazer a loja mais próxima que tem aquele tênis, buscar formas de se relacionar no e-mail marketing, que eu possa agendar uma visita numa loja. Ou seja, eles buscaram com o cliente no centro uma forma que a tecnologia fosse a forma só de escalar o negócio. Porque se a gente for pensar, todos os exemplos dele é muito claro para nós. A diferença é que eles colocaram o cliente no meio, foco ao mini-channel, e simplesmente tiveram aceleração para colocar. A ASICS, ela buscou outros elementos. Ela colocou a integração de assistente virtual por voz, tipo Alexa, Google, etc., integrado ao seu e-commerce. Ela começou a buscar recursos muito mais para a corrida, para os seus clientes, ou seja, experiência. Né? Qual é a melhor experiência que eu posso estar entregando para essas pessoas? A gente tem casos de lojistas, aí não entrando muito em nomes de lojistas, mas de ações, lojistas que fazem coisas, às vezes, das mais simples. Você, com o aplicativo você pode baixar o clienteling, no sentido de você, como consumidor, usar dentro de uma loja, escolher os tênis que quer provar e eles vão aparecer num armário. Aí você abre o armário, prova os tênis que você quiser. O que, se você não quer, você bota de volta no armário. Com isso, eu sei que se eu deixei 3 pares de tênis, você devolveu os 3, você não gostou por alguma razão, depois eu posso interagir. E se você só botou 2, fica tranquilo. Eu sei que um você levou e aí você vai pagar no cartão que estava cadastrado no aplicativo. Qualquer um pode fazer isso na sua loja hoje. E melhor, vai exigir muito menos de recurso humano na loja. E eu, inclusive, não preciso mais alugar uma loja, posso alugar só um locker, por exemplo, para isso. Então, exemplos como esses, eles estão começando a ser percebidos pelos grandes varejistas como alternativas de melhor propósito, de menor custo e, principalmente, de entregar melhor experiência para o consumidor. Né? O grande dilema hoje do varejista é ele pegar o atendente de loja, que antes ele era especializado, digamos, em ajudar o cliente a converter a venda, e agora serem consultores da marca, embaixadores da marca, de criar o propósito e a noção para o cliente querer comprar. Né? Porque eles não estão fisicamente esperando o cliente chegar, eu tenho que ir lá e gerar demanda. Se a empresa tem N ações de múltiplos canais, esse tópico ele acelera muito mais, porque ela acaba entregando experiências das múltiplas formas com cada consumidor. A gente poderia falar de casos aqui 8, 10 horas seguidas, porque o e-commerce, sem dúvida, é o grande fator de diferenciação do mercado hoje. O e-commerce com Customer Experience, então, é o que os protagonistas têm definido como propósito e meta. Né? Ô Carlos, sem palavras para te agradecer, cara, pela contribuição que você está dando aí para o mercado. Obrigado mesmo, é sempre uma alegria falar contigo. Queria demais, assim, em nome de todo o E-Commerce Brasil, em nome de toda a nossa audiência, obrigado pela tua participação. Imagina, o prazer é meu. Eu espero que a gente possa ter ajudado todo mundo a se desafiar um pouco mais, porque no final do dia todos nós somos consumidores, né? Todos nós vamos sair ganhando desse processo e fiquem bem. Valeu, pessoal. Obrigado. Valeu, Carlos.